Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. O seu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por esta noite, mais uma vez, poder estar com os irmãos aqui, desde o setor de trabalho, para juntos adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Eu agradecendo também ao pastor da igreja, pastor Samuel, meu amigo, meu pastor, obrigado, pastor, por me receber mais uma vez aqui. E quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, toda a igreja, todos os irmãos que aqui adoram o Senhor. Revê-los é sempre uma grande alegria. E quero contar com as suas orações para que nesses minutos, que aqui estamos tendo a oportunidade de dar o testemunho da palavra de Deus, e falemos só aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Glória a Deus. É muito bom estarmos em todas as reuniões da igreja, mas nesta que nós cercamos a mesa do Senhor, ela é sobremaneira maravilhosa. Glória a Deus. Nós estamos aqui lembrando da morte do Senhor Jesus e conseguimos sorrir. Nunca vi alguém ir a um velório e ficar sorrindo, mas aqui a gente consegue sorrir lembrando que Jesus morreu. Ele não está morto, mas ele ressuscitou. Se ele está vivo, nós temos motivos para sorrir, porque a nossa alegria se completa com o nascimento, com a morte e com a ressurreição de Jesus. Quero convidar a sua preciosa atenção para a abertura da palavra de Deus, no livro de João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Um trecho muito conhecido, mas eu quero dividir com você o que está no final do versículo de número 5. Evangelho segundo São João, capítulo de número 2, e o final do versículo 5, que diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Você pode repetir comigo essa frase? Fazei tudo quanto ele vos disser. É mesmo. Aleluia. Eu, quando meditava nesse trecho da palavra do Senhor, algo brotava no meu coração. Aliás, esse tema vem fervendo na minha alma há alguns dias já. E eu me lembrava desse trecho que é muito conhecido de todos nós, muito falado, muito ouvido, muito lido. É quando Jesus se apresenta para efetivamente deixar caracterizado entre os homens o motivo da sua vinda, o teor da sua presença, o que ele realmente gostaria que ficasse marcado. E Jesus, não obstante nunca tenha deixado de ser Deus, ele foi semelhante aos homens. Alguém diz que ele foi 100% homem, mas o que diferencia Jesus de nós enquanto ser humano é que nele não houve pecado, nem concebido em pecado Jesus foi. Mas ele foi semelhante a nós, sentiu as dores que nós sentimos, passou pelo processo de rejeição que a igreja passa. E se você ainda se considera a igreja de Deus, saiba que você vai ser desprezado como Jesus foi. Aleluia. Por que o Senhor diz isso já no começo, irmão Chovino? Porque parece que a igreja está começando a ficar amiga do mundo, e o mundo está andando junto com a igreja, e as coisas estão muito tranquilas, muito normais. É quando a gente começa a ser dominadores da situação, é quando começamos a achar que tudo é comum e que as pessoas realmente têm que olhar para nós e dizer: nossa, como eles são bons mesmo. Nós estamos aqui no meio deles e eles são superiores a nós. E a Bíblia diz que nós somos considerados pelo mundo, já na época da igreja, no tempo primitivo, era considerada um lixo, a escória do mundo. E Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos,
E ele diz: me desprezaram, vão desprezar você também. Me rejeitaram, vão rejeitar você também. Não aceitaram a minha palavra, não aceitarão a de vocês também. Mas permaneça fiel, porque eu venci, vocês também vão vencer. E quando olhamos para isso em Jesus, nós percebemos que alguém vai se casar, e quando vai se casar, fica muito feliz em convidar Jesus e os seus discípulos. Há algumas festas de aniversário, de casamentos hoje e tantas outras, se convidam cantores, pregadores, convidam peças de apresentação de teatro, convidam gente famosa, mas às vezes esquecem de convidar Jesus. E há um hino que cantamos aí há algum tempo, junto com os departamentos, junto com os conjuntos, que dizia que a festa que não tem Jesus, ela não tem graça. E parece que tem gente que gosta de viver na desgraça porque consegue fazer festa sem Jesus. Mas como é bom quando a gente percebe que num casamento como esse, a crise aparece porque nós estamos sujeitos, estamos expostos a elas a todo tempo. Mas é muito bom quando a gente sabe que no meio da festa, mesmo chegando a crise, a gente olha para um lado, não vê saída, olha para o outro lado, não vê saída. Mesmo que tenha muita gente, a gente não consegue vislumbrar um refúgio. Mas quando você olha bem no meio da festa, quem está lá? Ele, Jesus está lá. Cuidado para que tudo que você vai fazer, você faça questão de trazer Jesus. Vá comemorar uma vitória alcançada, traga Jesus. Vai passar pelo meio de uma crise, chame Jesus, diz: Senhor, venha cá, eu quero o Senhor bem pertinho de mim. Está sendo bajulado, elogiado, traga Jesus e diga: Senhor, fica aqui comigo. E quando alguém disser: você é bom mesmo, você diz: não, bom é Ele que está comigo, é Ele que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então traga Jesus para a tua vida pela manhã, ao meio-dia, no final da tarde. Em todos os momentos, traga Jesus, porque você vai ficar feliz com a presença dEle. Dá a impressão que Maria estava mais atenta do que Jesus nessa festa. Porque quando ela foi conversar com Jesus, ela disse: acabou o vinho. E Jesus pergunta para ela, olha para ela e diz: mulher, a minha hora não chegou ainda. Antes de Maria perceber que o vinho tinha acabado, Jesus já estava sabendo. Há uma palavra de Deus para ti nisso. Haja vista que a Bíblia diz que antes que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já sabe. Ele já conhece. A Bíblia diz que ele não precisa chegar perto, até porque ele não se ausenta. Mas a Bíblia diz: de longe conheces o meu pensamento. Cuidado até com o que você pensa, porque o Senhor conhece. Maria parece que ficou meio assim. Quando recebe essa resposta, ela não teve outra coisa para dizer quem a interpelou pela falta do vinho. E ela se dirige a essas pessoas e diz, talvez questionada em o que ele disse. Maria, a Bíblia não diz que ela nem disse a eles. Ele falou que não é chegada a hora. Ela até segurou isso, porque aquilo era para ela. Até a impressão que Jesus foi mal criado. Mas Jesus ali não respondeu como filho. Ele respondeu como Deus. E o que Deus quer te dizer aqui hoje à noite é que Ele está com a tua vida na palma da mão dele. Aleluia. Nós conhecemos só este dia que nós estamos vivendo, pois Ele já sabe de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Ele já sabe, até porque Ele não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. Então Ele já sabe de tudo, irmão. Então faz o seguinte, sossega esse teu coração. Descansa no Senhor, que é a tua maior demonstração de fé.
deixa Ele fazer o que melhor for para você, porque vai ser o melhor para Ele. Eu sinto aqui resposta do Senhor hoje à noite para a tua vida, para as nossas vidas. É um Deus que controla tudo, controla todos. Ninguém avança mais do que Ele quer. Ninguém deixa de ir quando Ele quer levar. Ele diz: quando eu opero, ninguém impede. Senhor, mas tem porta, Senhor. Como ela está? Está aberta, a chave está na minha mão. Quando eu quiser, eu fecho. Senhor, mas a porta está fechada. A chave continua na minha mão. Quando eu quiser, eu abro. Eu tenho o controle das coisas na minha mão. De copiar e quando estou que está Ele. Ela simplesmente disse a quem a interpelou: olha, faz o seguinte, não questionem, não murmurem, não vão procurar explicações na internet, faça tudo o que Ele disser. Aleluia. E Deus faz umas coisas, irmãos, que a gente às vezes entra em parafuso. Porque Deus pode trazer de tantos meios, por tantos meios, comida para Elias. Ele usa um corvo. Ele pode fazer chover. Ele diz: fala com a rocha, ela vai trazer água. Ele recebe um recado para alguém que está doente e ele não vai. E quando ele chega, ele diz: tira a pedra. Aleluia! Senhor, mas ele morreu. Ele quis dizer que eu sou maior do que a morte, tira a pedra. Tem gente que crê em Jesus só para curar, só para resolver quando a coisa está bem fácil. Mas eu vi um adolescente dizer uma vez: Deus adora fazer coisa difícil. Quando você pensa que Deus lhe fez promessa que tudo vai se ajeitar, parece que bagunça tudo. E eu quero lhe dizer: quanto mais contraditório as tuas expectativas, as circunstâncias estiverem, tanto maior será o milagre que o Senhor vai operar na história da tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus chega através do profeta na casa de uma viúva. Eu falei esses dias num trabalho. E aqui é uma lição para todos nós. Aquela viúva chegou diante do profeta e disse assim: meu marido. E eu dizia num culto, esses dias atrás, não lembro que dia que foi, e ela olhou para o profeta e disse: meu marido. E o homem já tinha morrido. E algumas mulheres que você pergunta: você é casada? Ela disse: sou com aquilo ali. Ela disse: meu marido. Ela tinha prazer, e o homem já tinha morrido, não precisava fazer chantagem nenhuma, charme nenhum para ele. Ele tinha uma qualidade, ele era um bom homem em casa, meu marido. Ela disse: teu servo, ele era bom na igreja. Tinha currículo, tinha ou não tinha, irmão? Tinha. Aí ela disse: morreu. Mas tu sabes que o meu marido, teu servo, bom em casa, bom na igreja, era bom com Deus, temia ao Senhor. Olha só, eu vou perguntar para os obreiros que estão aqui: a tua mulher pode olhar para quem quiser e dizer: meu marido. Olha só, meu irmão, teu marido pode olhar para quem quiser e dizer assim: é minha mulher, é minha esposa. O filho pode olhar e dizer: são meus pais. Os pais podem dizer: são meus filhos. É isso que o Senhor está dizendo aqui hoje à noite. Crie um ambiente bom no meio da tua família. Sua ideia, ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. E nós temos uma dívida e vieram para levar os meus 2 filhos. O profeta olhou para ela e perguntou: o que é que você tem em casa? Tem aonde? Tem aonde, irmão? Ela disse: tua serva não tem nada. Aí falou: não tem. Lembrei, eu tenho. Eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: tem? Tem. Então sai pegando vasos.
em todos os teus vizinhos. Quantos eu pego? Não para, vai pegando. Não pega pouco, não, pega muito. Só Deus faz isso, irmão. Tantos vasos, quantos chegaram ali, foram cheios. Eu disse quantos? Tantos quantos vieram. Tinha um menininho, Aleluia. num culto que Jesus foi pregar, e a mãe dele acho que disse assim: você vai aonde, filho? Eu vou num culto, mãe. Quem que é o pregador? Jesus. Leva lanche. Ele levou uns 5 pães e 2 peixinhos, e ele está ali paradinho, quietinho, sossegadinho. Jesus acaba o culto, dá a bênção apostólica, que a minha graça, o amor do meu Pai, a consolação do meu Espírito. Os discípulos disseram assim: ainda bem que o Senhor acabou o culto, Senhor. Por quê? Porque fechou o mercado. Jesus disse assim: dá a vocês de comer. Os discípulos olharam e disseram: gente, ele disse é. E sabe por que Jesus fez isso? A Bíblia diz: porque ele já sabia. Às vezes a gente vai orar, irmão, e a gente tenta apresentar a Deus a coisa grave. Deus, senta aqui. Vou explicar para o senhor não tem noção. Quando Deus opera um milagre, irmão, ele diz assim: ó, você paga a tua dívida e vive do resto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher encheu aquilo de azeite, e eu fico imaginando os credores chegando. Tocaram a campainha, mandaram a intimação e chegaram. Quando eles chegaram, disseram assim: nós viemos buscar os filhos. Ela disse: meus filhos vocês não levam. Mulher, você sabe a tua dívida e os juros que ela acumulou? Sei. Eu tenho azeite para pagar. Azeite. Quanto? Ela falou assim: eu tenho um vaso, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6. Ele disse: chega, eu tenho 7, eu tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 10. Porque ele passou pela minha vida e deixou algo extraordinário. Sossegadinho com o lanchinho dele. Ele olhava para os peixinhos olhavam para ele. Ele falou assim: já eu monto um Macfish. E quando ele está ali tranquilo, o discípulo chegou e falou assim: ei. Ele olhou e falou: meu peixe caiu. Você pode emprestar o teu lanche? Irmão, ele podia ter pego 3. Um peixe dividido em 3 e dá para você e falou assim: ó, leva esse. Ele falou: para quem é? É para Jesus, então leva tudo. Mas pode levar tudo, é para ele, pode levar. O que o Senhor quer nos dizer aqui, irmão, que ele está dizendo é tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: e todo o vosso espírito, e toda a tua alma, e todo o teu corpo sejam conservados. É tudo, irmão. Eu já disse aos irmãos aqui, eu vou repetir: o meu guarda-roupa, quando eu abri-lo ou ele fechado, ele tem que dizer, sem falar: eu adoro a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor está dizendo aquele guarda-roupa de 6 portas, eu estou falando a roupa que a senhora põe lá dentro. Aleluia. Eu estou dizendo, irmão, que o teu comportamento em casa tem que adorar a Deus. A geladeira tem que olhar para o fogão quando você sair e dizer: que isso? Como é bom quando ele está aqui. Ele
Tem homem que é tão ruim, irmão, que ele fecha a porta da geladeira com o pé. A minha casa, os meus vizinhos, mesmo que não gostem do meu Deus e não gostem de mim, têm que glorificar a Deus pela minha vida. Aleluia. E é tudo, irmão. O meu espírito tem que estar com crédito, para que eu possa 24 horas por dia tentar acessar Deus e o Senhor dizer: oi, estou aqui. Moço William, por que o senhor diz isso? Estou dizendo isso porque Saul não fez o que o Senhor queria que fosse feito. E chegou uma hora que o Senhor disse: não quero mais falar com você. E tem crente, meu irmão, que já não ouve mais Deus. Não é porque ele está surdo, é que Deus não fala mais com ele. Por quê? Porque ele resolveu ouvir colega, parente. Ele resolveu se estripar no seu conhecimento. Ele resolveu hoje dizer: não, quando eu era novo na fé, eu era muito fraquinho, qualquer coisa era Deus. Hoje não, hoje não. Deus diz assim: então tá bom, eu estou indo embora, fica aí, viu? Sabe como que Saul terminou, irmão? Fincado na sua própria espada. Aleluia. E olha que Saul era bonitão, irmão. Saul era igualzinho a mim, assim, ó. Nada a ver. A Bíblia diz que Saul se destacava nos outros. Era alto, bonito. E quando ele disse: Deus não vai ficar sem mim, Deus disse para ele: quer pagar para ver? Como assim? Samuel chegou e falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, rei. Eu estou indo ali, vou atender uma outra congregação e eu volto aqui. Daqui a um tempinho eu volto. Deu dia, deu hora. Saul falou assim: tá bom, vou esperar. E isso às vezes é postura de gente arrogante, irmão, que acha que ele sabe fazer, acha que ele pode mandar, e ele não deve satisfação para ninguém. Aleluia. E Deus, meu irmão, desde o céu tem uma hierarquia. Aleluia. E essa hierarquia é para ser reverenciada. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a pregação nesse mundo moderno que estamos vivendo é que nós temos direitos e não temos obrigações. É que ninguém manda em nós. É que nós, e o Senhor diz: ei, tem eu aqui, ó, tem eu aqui. Ah, mas eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer amanhã. O Senhor diz: não é melhor você dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir? Deixa a tua vida na minha mão, eu sei o que é melhor para a tua história e não vou me decepcionar. Aleluia. Saul esperou os dias aprazados por Samuel e ele disse: eu mesmo vou oferecer o sacrifício, porque eu posso. E tem coisa que você não pode, irmão. Não, enfim, pastor, vai perguntar para Deus o que você pode, irmão. Tem coisa que você não pode. Não, irmão, posso todas as coisas. Pois é, você pode até ficar quietinho e esperar ver Deus agir. Quando Paulo diz: eu posso todas as coisas, ele diz: eu sei estar abatido, eu sei estar no meio dos falsos irmãos. E como tem gente, é que Paulo não estava no Brasil em 2014. Ele está, é a nossa sorte. Como tem gente falsa, irmão. Crente que parece. Oi, irmão. A unha já está fincada no teu ombro. Oh, cara. Isso serve para filho que diz: o meu pai não manda em mim. Manda. Quando você tiver a tua idade, souber quanto custa um ovo frito, souber quanto custa um aluguel de uma casa,
souber quanto custa o imposto, o IPTU, souber quanto custa um lençol cheiroso e arrumado, souber quanto custa a paz que reina ali dentro, que você está querendo tirar. E eu venho dizer a lares aqui que estão sendo incomodados com componentes dentro de casa mesmo, sossega a alma. Se esse camarada ou se essa moça não mudar a atitude, Deus vai encurtar a vida dele. Oh, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. E eu venho dizer aqui para o xarope do diabo ouvir lá fora: ele não vai desestabilizar os lares que estão representados aqui hoje à noite, porque ele, o homem chamado Jesus, está bem no centro desta casa, dizendo: aqui vai ter vinho novo, aqui vai ter alegria. Eu sinto resposta de Deus aqui. Sinto, porque tem gente com dor na alma. Mas Jesus está dentro da tua casa, meu irmão. Jesus ainda está lá. Acabou o vinho, mas Jesus ainda não foi embora. Quando Saul está oferecendo o sacrifício, quem chega, irmão? Samuel. Samuel olhou e disse assim: por que você não esperou? E aí o Saul vai tendo uns repentes de rebeldia. Saul vai sendo tomado por um ar de arrogância. E como é triste quando a pessoa é tomada por arrogância. E eu quero dizer para você, arrogante, que você já está entrando num patamar de soberbo. Eu quero lhe dizer que quem vem no teu encontro é ninguém menos do que Deus. E a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo. Aleluia. Em contrapartida, eu vou dizer a quem está sendo teoricamente prejudicado pela soberba: sossega, porque Deus dá graça a você que é o Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Saul declara jejum numa hora que não era para jejuar. Saul simplesmente vai numa desenfreada, meu irmão, ladeira abaixo. Ele rasga o manto de Samuel. Deus disse: olha, hoje, o Senhor acabou com o teu reino, porque você não fez o que era para ser feito. Irmão, eu sinto uma seriedade no que Deus quer fazer aqui. Aleluia. 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 Lavando, glória a Deus. E quando Saul foi rejeitado, irmão, ele pensou assim: não tem ninguém mais bonito do que eu aqui no reino. Deus disse: quem disse que eu preciso de beleza? Eu não sou passarela. Aliás, se tem alguém bonito no meio do povo, sou eu. A beleza da igreja, irmão, é ele. A Bíblia diz que a glória não é no vaso, é da excelência que vem dele. Se o Senhor está te abençoando, irmão, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, para que Ele endireite as tuas veredas. Aleluia. O Senhor disse assim para Samuel: Samuel, eu não quero mais Saul. Não, Senhor, e agora? Eu escolhi já um, já tenho um rei. Já, Senhor, já. O Senhor sempre tem. Aonde que o Senhor vai? É o seguinte: eu vou não, você vai. Vai na casa de Jessé. E logo pensou e falou assim: Abinadab. Ele é verdade. Quando ele foi chegando,
frente, ele já foi para derrubar azeite, como diz e tudo. O Senhor diz: para. Então é o segundo, não, então é o terceiro, não, então é o quarto, não, então é o quinto, não, então é o sexto, então será o sétimo. Não, aí Samuel pergunta: você apresentou tudo que você tinha? Ele disse: olha, na minha concepção, é por isso que o Senhor diz: o meu pensamento não é o teu. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, quer que eu te diga uma coisa aqui? Fique com o pensamento de Deus, é melhor. Nós estamos em 2014, irmão, ninguém mexe na porta que é estreita. A chave é dele, quem construiu foi ele, e não adianta querer arrancar essa porta, ela é estreita. Eu disse esses dias, pastor Samuel, não sei se eu disse ao Senhor, eu trabalhava de office boy e eu pegava sempre um ônibus cheio. Cheio. Estou falando isso de mil. Não, deixa eu falar, tá? E aquele ônibus era cheio o tempo todo, e eu era bem menor do que eu sou hoje. E eu vinha pendurado, às vezes eu passava por baixo das pessoas assim, e um dia eu subi no ônibus vazio. 5 horas da tarde, eu falei: uau, que coisa, que maravilha. Eu entrei no ônibus e tinha algumas pessoas que eu estava habituado a vê-las entrar no mesmo ônibus que eu, e elas não entraram. E eu subi, sentei tranquilo, irmão, e fiquei olhando para elas, o povo ficou para trás e eu fui para frente. O ônibus começou a entrar em rua que eu nunca tinha entrado. O ônibus não estava errado, o ônibus estava certo. Quem estava errado era eu no ônibus. E tem crente assim, irmão, cantando, pulando, pregando, tocando, com carro, credencial, obreiro, sentado. Cuidado para você não pegar o bonde errado, para você não parar no céu errado, irmão. O Senhor está te dizendo: ei, fique comigo. Oh, aleluia. O culto que eu estou é o melhor. Aleluia. A festa que eu estou pode acabar o vinho, mas o que eu vou fazer no fim dela é melhor do que quando começou. Eu preciso encerrar o meu testemunho. Só que eu preciso falar com você sobre Agabe. O Senhor chamou Saul e disse: tu vai no meio dos amalequitas e destrói homem, destrói mulher. Tem mais, irmãos? Crianças, as que mandam, os animais, acaba com tudo. Você entendeu? Entendi, lógico que entendi. E tem gente que faz cara de que entendeu na hora, irmão. Irmão, tudo bem? Nós vamos ter um encontro de varões. Tá bom, pastor? Conta comigo. Só se for para contar 1, 2, 3, 4. Irmão, você não veio? Odeio, pastor, odeio. Por que, irmão? Oh, pastor, meu emprego está me atrapalhando tanto. Cuidado, Deus pode tirar de lá isso aí, de encontro de varões, das varoas, das varinhas, porque a bênção de Deus, diz a Bíblia, ele enriquece, não acrescenta. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo? Saul foi. Aí vai briga, porque guerra de Deus, tá, meu irmão? A probabilidade de ter vitória é de 100%. Pode ser pouquinho. Gideão, ele foi e falou: Senhor, eu vou com quantos? Com 32 mil? O Senhor disse: não. Manda covarde voltar, porque onde tem covarde tem problema, irmão. Irmão, vamos fazer o quê? Irmão, tá tudo bom? E principalmente homem, irmão. Somente homem. Mulher já é meio assim, meio. Apesar que as mulheres hoje estão dando show nos homens.
Você não lutou para ter uma credencial no bolso? Que cara de boco louco é essa que tu fica, irmão? Tu não queria ser presbítero, irmão? Tu não queria ser evangelista? Que cara de tribo é essa, irmão? Oh, não, pastor, agora é que eu estou em um degrau. Para quem sobe é inverso, aqui a gente desce. Tu está aqui em cima, é o obreiro, cooperador aqui, diácono, presbítero, evangelista, pastor, tá bem, não estou nem vendo. Convém que ele cresça, é ele que aparece, porque a Bíblia diz que de nós mesmos, o melhor de nós é trapo de imundícia. Aleluia. A Agag foi, meu irmão, e tome vitória. Quando ele viu, ele estava na mão com quem, irmão? Dando uma gravata. Agag. Ele falou, eita, o homem está aqui na minha mão. E Agag, por favor, não me mata não, leva a vida que o dinheiro eu preciso, me deixa aqui. Saul falou assim, eu vou levar você fica quietinho? Vou ficar quietinho, vou contigo para lá, imagina, vou. E ele foi embora, irmão. E trouxe Agag para casa. Tem gente que leva Agag para casa, irmão. Quer ver uma outra história? Eu já volto aí, eu preciso encerrar. O Senhor chegou para o povo, quando foi destruir Jericó, disse assim, ó, destrói tudo. Lá foi Acã, irmão. Uma capinha não faz mal. 200 ciclos de prata também não. Aproveitando uma cunha de ouro. Aí foram para o próximo culto. Quando chegou no próximo culto, era o culto de... Não tinha outro nome propício, mais propício, não? Cidade de... Chegaram para Josué e disseram assim, não manda muita gente, não, era só uns 2, 3 mil homens, não foi isso? E mandaram, voltaram tudo assim, um sem orelha, outro sem pé, outro não voltou. Rapaz, que foi? Não sei. Josué vai fazer o quê, irmão? Orar. Que o crente, quando tem que fazer fofoca, ele faz para Deus, não é? Pastor, é que o senhor não sabe o que aquela irmã está fazendo para mim. Irmão, entrega a jararaca na mão de Deus. Se tem alguém que sabe trabalhar com serpente, é Deus. Ele pegou Jezabel, aquela sem vergonha. Eu vou matar Elias, não mata nada. Aliás, eu vou fazer uma doação de sangue. Teu. Eu vou aonde? No Instituto Pasteur? Vou não, não é cachorro que vai lamber teu sangue, sua sangue. Porque tem crente que fica com medo, irmão. Ele é capaz de dizer, Deus, se o senhor não agir logo, eu vou morrer. Irmão, Deus já te tirou de tanta situação difícil. Deus te guardou de perigo que você nem viu. Programaram a tua morte, pois Deus chegou e te cercou. E olha você aqui. Tem poder esse Deus ou não tem, irmão? Daqui a pouco, irmão, Agag com um pouquinho de ovelha, um pouquinho de coisa. Quem chega, irmão? Samuel. Oh, Senhor. É mais ou menos Adão e Eva no jardim. Você come de toda a árvore, mas daquela. Ele fala assim, tudo bem. Irmão, eu acho que naquele dia a Eva ficou sem comer de nenhum fruto, pegou só daquele. Que tem crente que é assim, você manda ele sentar, ele levanta. Você manda ele vir, ele vai. Você manda ele falar, ele fica quieto. Você manda ele ficar quieto, ele fala. É fio troncado, irmão, é fio troncado. Só pode ser. Tu tem dificuldade para obedecer, como que tu vai querer mandar, irmão? Vai, irmão, já que estamos falando da cidade de Ai, diga Ai, irmão. Samuel chegou e falou assim, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Porque o barulho de quando não é a presença
presença de Deus é estranho. É estranho. Tem alguns cultos que você vai que os hinos que cantam, o barulho é estranho, irmão. Tem algumas casas que você vai que o barulho é estranho. Ele disse, porque normalmente o rebelde, aquele que não cumpre a palavra do Senhor, por via de regra ele é mentiroso. Porque Adão e Moab, ele fez assumido, falou, Senhor, realmente eu errei, foi eu que recebi a recomendação. Ele disse, o que foi a mulher? Foi a mulher. A mulher foi a serpente foi a árvore, não sei quem foi. Ninguém assume, não. Aliás, quase que a culpa não cai em Deus, né? Que Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Porque se eu tivesse ficado sozinho, não tem marido que fala assim, onde eu estava com a cabeça. Aquele fogo que baixou em ti, que subiu debaixo do teu altar, sossega o facho e mantém teu casamento agora. Porque foi Deus que te deu essa mulher e é com ela que tu tem que ficar. Diz a Bíblia que Agar já estava felizinho. Agar já estava no playground, já estava tomando banho de piscina já na casa de Saul. Quando Samuel chegou e falou assim, o senhor é quem mesmo? Samuel olhou bem para ele e disse, quem eu sou? Já a gente vai se conhecer melhor. Deixa eu conversar com quem te trouxe primeiro. Ele disse, o povo perdoou. E você, Jaró? Ele disse, pois é, não sei. Ele pegou a espada e falou, Agar, vem cá. Ele disse, olha, o nome do senhor é Samuel, né? Pois é, o seu Samuel. Eu estava até há pouco tempo, eu estava com uma dor da morte. Ele disse, não está mais não? Não, então vem cá. Pegou a espada e fez picadinho, cortou tudo, falou assim, tá aí, ó. Quer ficar com a Agar, fica com ele quebrado. Sabe o que significa Agar, irmão? Carne. Não dê razão para a tua carne. Aleluia. Irmão, você cuidou tanto da tua vida de santificação e agora que tu precisa matar, irmão, tudo na unha, tu vai te acovardar. Tu veio com vitória até aqui, irmão. Agora tu vai cantar o covarde, não. Chegou até aqui porque Deus te trouxe, meu irmão. Então é para cumprir tudo que Ele mandar. Eu vou encerrar o testemunho. Quando Moisés disse para Faraó, nós estamos indo embora. Ele disse assim, olha, faz o seguinte, deixa o gado aqui. Ele disse, vou dizer uma coisa para você, Faraó. Aqui a gente não vai nem tomar banho, pastor. Porque quando a gente toma banho, amolece a unha. E quando amolece a unha, dá vontade de cortar. Aqui não fica uma unha, vai tudo. Mas por que você vai levar tudo? Porque Deus não falou pra gente o que vai acontecer lá no meio. Então a gente tem que levar animal porque a gente vai para o deserto, mas culto a gente não vai deixar de fazer. E quando for para oferecer sacrifício, a gente tem gado aqui para oferecer. É tudo que vai mulher, vai homem, vai criança, vai animal, vai até aquele cachorrinho que tem só 3 pernas e um olho só. Mas ele vai, porque é tudo, o Senhor disse, tudo vai. E eu encerro aqui. Irmão, se aquele povo colocasse naquelas talhas, ou então trouxesse outra coisa, porque não dá para a gente entrar no mérito da questão, talha não é uma coisa própria para se fazer vinho. Não vou pôr na talha, não, vou fazer. É o caso da rede, irmão, quando Jesus chega. Aliás, eu já tinha dito para Pedro, você não vai mais pescar peixe, você entendeu? Quem disse, Senhor? Quando Jesus morre, o que Pedro vai fazer, irmão? Mas Jesus não tinha dito, pastor, não vai. Tem que falar assim, Senhor, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Quando aqueles jovens, irmão, foram jogados na fornalha, foram jogados na fornalha por quê mesmo? Porque não se dobrar. Irmão, que custa? Mas só uma dobradinha.
tem uma recomendação aqui no Brasil agora. Qual é? A gente não vai mais adorar a Deus, acabou o crente aqui. É só 30 dias, nós não vamos adorar outro Deus. Não, era 30 dias só, passava rápido. Era só orar em segredo. Senhor, eu estou orando só em segredo. Eu, o Senhor e eu. Quando eu fizer assim, Senhor, é que eu estou dizendo, eu te louvo. Quando eu ficar quietinho, Senhor, é que eu quero te ouvir. Ele disse, não, o pastor já disse aqui. Ele orava 3 vezes ao dia, era o último decreto. Veio o decreto e ele disse, eu vou orar 3 vezes ao dia. Antes do decreto, ele orava e fazia o que, irmão? Dava graças a Deus. Quando veio o decreto para ele passar uma noite no Hotel 5 Leões, ele orou e fazia o que, irmão? Dava graças a Deus. O que é isso, irmão? O camarada é bobo, irmão, doidão, louco, varrido. Porque para ser crente tem que ser meio doidão, irmão. Você tem que engolir o saco, beber a lagoa, tem que levar desaforo para casa, fazer dormida, fazer cafuné. Mas saiba que tem Deus na frente. Glória a Deus. Se você fez tudo que Ele mandou, pode te preparar, meu irmão. Pode te preparar. Porque o nome, segue bem o meu dedo, o nome, Ele vai ser adorado. E eu encerro dizendo, se você fizer tudo que o Senhor mandar, a alegria agora vai ser maior do que no começo, porque Ele é o Deus que opera. Já fez tudo, já entregou tudo. Foi isso que o pastor falou. O que Deus falou através do nosso filho. Meu irmão, você quer a bênção? Então faz tudo com Ele.